A paz do Senhor, meus amigos e irmãos. Gratidão por estarmos aqui em mais uma gravação, em mais um vídeo. E hoje nós estamos com um estilo diferente. Hoje nós estaremos entrevistando o nosso amigo e pastor Ronaldo Luiz. Seja muito bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, Vandomar, a paz do Senhor, todos os nossos telespectadores e ouvintes que vai assistir esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida e te dê uma vida de paz e alegria cada dia mais. Aleluia, glória a Deus. Como nós já dissemos aqui, estamos muito alegres, muito felizes e estaremos trazendo uma mensagem de edificação para a sua vida. Mas de antemão já queremos que você se inscreva em nosso canal, dê aquele like, compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam edificadas e alcançadas em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, já somos amigos já tem algum tempo, né? Algumas décadas, e olha que estamos novos, graças a Deus por isso, né? Mas nós gostaríamos que o Senhor trouxesse para nós um pouco sobre a vida do Senhor. Quem que é a família do Senhor, onde que o Senhor mora e o que o testemunho do Senhor possa agregar para as nossas vidas. É sempre uma alegria estar aqui, Vandomar, falando do amor de Deus na nossa vida. Eu sou oriundo de uma família de 6 filhos, né? Sou o segundo filho dos 6, que é Roseni, Ronaldo, Reginaldo, Rosilma, Roneides e Ronan, tudo com R, né? Sou filho de Antônio Luiz e Eleusa Cândida em memória. Minha mãe faleceu em 2017. Sou natural de Itapuranga, do estado de Goiás, no interior, né? No coração do Brasil. E Deus tem me levantado para ser uma voz, apesar de todas as dificuldades que a gente vive, mas Deus tem me levantado para ser uma voz, para edificar pessoas, levantar pessoas para a glória de Deus, né? Ao longo da minha trajetória, a gente tem vivido muitas dificuldades, mas Deus tem me dado graça para superar todas elas, e muitas vezes essa dificuldade tem servido para animar pessoas, levantar pessoas com a graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. O senhor é casado, né? Eu sou casado com a missionária Cláudia Cristina desde 1991, casamos no dia 21 de dezembro de 1991, e desse relacionamento, graças a Deus, Deus nos deu 3 filhos, né? O Ronieri, o Rariel e o Rarisney. E desses 3 filhos, Deus também nos deu a graça de ter 5 netos, né? O Gabriel, a Petra, o Riquelme, a Aurora e o Theo, que é o caçulinha da família. Glória a Deus. O senhor tem vivido o Salmo 127, né? Que os nossos filhos são herança do Senhor e feliz é aquele que enche deles a sua aljava, né? Então o salmista ele foi muito feliz e o senhor tem sido feliz também com a sua família. Glória a Deus por isso. O senhor hoje é escritor, né? Nós estávamos até comentando agorinha. É um milagre que Deus fez na vida do senhor, tem feito e tem trazido essa honra, essa alegria para o seu coração, né? Graças a Deus, Vandomar. E todas as experiências que eu tenho que colocar nos livros, tudo aquilo que está escrito, são experiências que eu vivi, que eu convivi, né? Tudo aquilo eu já ministrei, já convivi, tudo que relata nos livros são as experiências que eu vivi, que Deus me deu a graça de poder contemplar os momentos de superação, tanto na minha vida como na vida das pessoas, né? A gente viu ao longo do ministério, nós pastoreamos 4 igrejas no campo de Anápolis, presidido pelo pastor Bertier, que foi em Interlândia, Leopoldo de Bulhões, Teresópolis de Goiás, e por final a gente dirigiu a congregação do Jardim Alvorada, que é um bairro de Anápolis. Por 7 anos nós estivemos à frente dos trabalhos e foi um período de muita experiência, muito aprendizado, de muita graça de Deus, de muito prazer de Deus, de muito milagre. Eu vi Deus realizar na vida das pessoas. O período mais difícil desse tempo foi o período da pandemia. Atravessando um período muito difícil, a gente viu pessoas com depressão, pessoas que pensaram que não ia conseguir chegar no final, né, da pandemia. Mas Deus deu graça e na nossa simplicidade Deus nos usou para levantar muitas pessoas e abençoar muitas pessoas para a glória de Deus. Glória a Deus. Esse período da pandemia aí foi algo mundial, né, que afetou várias vidas, muitas vidas. E o senhor entrou num ramo que é justamente da Escritura. Deus colocou isso no seu coração e eu tenho certeza que Deus já te usou grandemente para edificar várias e várias vidas, né? Os livros do senhor são
livros que são direcionados pelo Espírito Santo. Nós vamos até mostrar eles aqui. São 4 livros, né? E o senhor escreveu na época da pandemia ou pós-pandemia? Muitos desses escritos, eles vêm de longos anos, Wandomar. Eu até tinha um caderninho antigo, né? Escrito à mão, acho que desde 2001 por aí, ou talvez tempos antes. E quando eu decidi parar de pastorear no final do ano passado, final de 2024, eu conversando com um amigo meu, ele me incentivou bastante a colocar isso no papel, colocar as experiências, né? Os ensinamentos que aprendemos acerca da palavra de Deus. Mas eu quero deixar bem claro aqui que todos os meus livros, eles são fundamentados na palavra de Deus. É lá que eu adquiri a estrutura, o conhecimento, né? Sou grato a Deus por todo esse conhecimento que Deus me deu ao longo do tempo, as experiências, e por pessoas que Deus colocou, né, no meu caminho, que me instruiu desde criança, né? Eu faço questão de trazer memória a minha professora Edi Camargo, professora da Escola Bíblica Dominical, no ano de 81, 82, 83. Lá que eu adquiri os primeiros fundamentos bíblicos, lá que eu aprendi a servir a Deus de verdade, né? Então ela é um sustentáculo do meu ministério, juntamente com o esposo dela, que é o Geneval, que na época ele era superintendente da Escola Dominical desde 83 e continua até hoje. Então ele, de vez em quando eu consulto ele, né? Ligo para ele e ele me instrui e me orienta bastante. E a gente tem colocar essa experiência no papel para poder ajudar pessoas. Recentemente eu tive um testemunho agora de alguém que ele ainda não serve a Deus na mesma igreja que nós servimos. Ele não é um cristão evangélico, mas ele recebeu um livro meu, não sei por quem, comprou um livro e deu para ele, e ele estava me testificando. Ele perdeu a mãe mais ou menos uns 6 anos atrás, e ele me confidenciando agora que eu visitei minha cidade natal. Ele: pastor, acabei de ler o seu livro, achei muito interessante, né? E Deus tem ajudado ele bastante através dessa escrita. Então o objetivo é esse, colocar no papel para que as pessoas tenham o conhecimento, e através do conhecimento bíblico, né, do livro, para que possam se sentir amado, acolhido, levantado e fortalecido com a graça de Deus. Aleluia. O pastor Ronaldo, pelo que o senhor falou aí, então o senhor já tem uma experiência, né? Já tem uma caminhada com Deus. O senhor falou que desde a década de 80 aí, o senhor já vem aprendendo, né, dentro ali da escola bíblica dominical, e eu vejo isso como um incentivo muito grande para o cristão crescer, para a pessoa crescer perante Cristo, né? Então, escola dominical, estudos bíblicos, né? Os cultos, os famosos cultos de terça-feira. E o senhor disse que as mensagens do senhor também foram a partir de 2000, 2001, ou seja, se eu não estou enganado, são 24 para 25 anos, né? Mensagens fundamentadas na palavra do Senhor e mensagens com uma bagagem, com experiência que o Senhor tem. Então, isso só nos dá a certeza que o que o Senhor escreve, o que o Senhor está trazendo aos nossos corações é direcionado por Deus. E o Senhor tem a certeza, a veracidade de escrever o que o Senhor tem trazido, né, através desses livros. E eu quero apresentar aqui para o público os livros do senhor. Qual que foi o primeiro aqui que o senhor... Primeiro é o Pérolas da Palavra, que é esse aqui. Ó. Pérolas da Palavra. O segundo. Esse Pérolas da Palavra, eles são esboços, é uma história? Eles são mensagens bíblicas, né, para pregação, ensino e conhecimento. Tanto faz você ministrar a palavra de Deus ou não, você vai adquirir o conhecimento dele. São mensagens interessantes. Aí eu abordo mensagens como ansiedade, culpa, também falo sobre depressão e muitas outras mensagens que eu preguei e vivi e convivi na igreja. Assuntos interessantes que Deus nos deu a graça para ministrar e também poder ajudar pessoas. E é uma mensagem tão atual, né, pastor Ronaldo? Porque nós vivemos, a sociedade vive um momento de alto índice de depressão, de preocupação, de ansiedade. Então esse livro do senhor vem de encontro, né? Tanto para pregadores, quanto também para pessoas que estão iniciando, né? Para quem quer adquirir o conhecimento. Por ser baseado e fundamentado na Bíblia, Wandomar, ela é atualizada, né? Porque a Bíblia, ela é atual. Você lê a Bíblia, eu já li a Bíblia, né, há muitos anos atrás, e ela continua a mesma mensagem até hoje, não precisa de atualização. Então, os livros, quando é fundamentado na Bíblia, traz a mensagem nova. Apesar de ter algumas mensagens que
foram construídas há muitos anos atrás, mas elas continuam atual, como se fosse escrita hoje. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, né? Então, cada vez que você lê um trecho, um versículo da Bíblia, o Senhor vai falar de uma maneira mais espetacular com você e diferente, né? E o segundo livro foi Onde Está Deus? Onde está Esse Deus? aqui, Onde Está Deus? Por que onde está Deus? Porque nós, como seres humanos, nós temos a dificuldade de duvidar muitas vezes, né? Nós temos a facilidade de duvidar, não a dificuldade, a facilidade de duvidar, de saber onde está Deus na dificuldade. Então é um livro que vai te mostrar o problema e que também vai te trazer a solução. Porque não adianta só mostrar o problema. Eu mostro o problema para você, mas e a solução? Então aqui você vai encontrar o problema e você vai saber como resolver esse problema. O livro chama Onde Está Deus? A presença divina revelada nas Escrituras. E esse livro, Pastor Ronaldo, nos traz uma ideia assim daquelas pessoas que passam por dores, por sofrimentos, talvez pela perda de um ente querido, ou tem passado por algum problema de saúde muito grave na família, né? E muitas vezes essas pessoas questionam, mas onde que está Deus no sofrimento, na dor? Eu acredito que esse livro, essa palavra vem de encontro com essa pergunta, é ou não é, pastor? Com toda certeza, Vandomar. Por isso que eu falei para o senhor no início que é de experiências. Porque a minha trajetória, ela é uma trajetória de dor, sofrimento e muita dificuldade. Eu fiquei doente por volta dos 22 anos de idade. Hoje eu estou com 54 anos. Então já tenho 32 anos de luta, de batalha, né? De luta de batalha. Então, Deus me sustentou até aqui. Então você pode encontrar Deus até na dor. Até na dor Deus está lá, né? Aí a gente vai relatar que Deus está na comunhão da igreja, que Deus está na comunhão com os irmãos, que Deus esteve e está presente na história, que Deus está em mim, está em você, Deus está em todos, né? Em todas as circunstâncias da vida. E às vezes Deus está mais perto de nós do que nós imaginamos. Nós julgamos às vezes um Deus inatingível, inalcançável, né? Inacessível. Não, Ele está presente. O escritor do Salmo, se me fala a memória, o Salmo 19, diz que Deus se revela na natureza, né? Na natureza. Então Deus está presente. Primeiro, isso, né? Deus está, os céus manifestam a glória de Deus, né? Isso. Então Deus está presente. Então Onde Está Deus? É um livro que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, fortalecer muita gente, levantar muita gente a poder animar, se encorajar e poder servir a Deus, apesar de todas as dificuldades que nós vivemos. Ninguém está isento de problema. Verdade. Cristo mesmo falou, né, que nesse mundo nós teremos aflições, né? E cada um tem a sua cruz para carregar. E o Senhor falou algo interessante aí, é o que eu sempre falo. Sempre existe um propósito. Para toda dor, sofrimento, alegria, tristeza, tem um propósito. E eu digo também que no deserto é onde que nós aprendemos, é onde que Deus nos forja. É a escola de um vencedor, é o deserto. E o Senhor tem passado isso desde os 22 anos de idade, como o Senhor mencionou aqui. O Senhor tinha uma carreira, né, profissionalmente aí, brilhante pela frente, mas quis Deus transformar a sua carreira em uma dor, e esta dor para que possa levar uma palavra para alcançar outros corações. Eu fico muito assim lisonjeado pela oportunidade do Senhor estar aqui representando esse testemunho da vida do Senhor. Eu me espelho muito, eu nunca disse isso para o Senhor, mas vou dizer aqui nesse vídeo para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. O Senhor é um exemplo para nós. É um exemplo de pessoa que luta, é um exemplo de pessoa que tem dores diariamente, dores físicas, e que está sempre sorrindo. Meus amigos, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com o pastor Ronaldo Luiz, vocês vão ver que o sorriso, a alegria está sempre estampado em seu rosto, mesmo em meio às dores e dificuldades. Então, o Senhor é um exemplo para nós, pastor Ronaldo Luiz, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Por isso que eu fiz questão de iniciar minha fala lá no começo, no mar desse vídeo, que eu citei aqui a questão da escola bíblica dominical. Sim. Porque eu me converti, na verdade, no ano de 1981, quando era criança. Então a minha base foi na escola dominical. Por que eu quero frisar isso? Porque
eu me desviei dos caminhos do Senhor, da igreja, adolescente, alguns anos depois, por volta de 84, 85, por aí. Mas a minha base foi feita, solidificada lá. Então, o conhecimento que eu aprendi na escola dominical, ele ficou gravado na minha mente, né, memória. Daí é importante os pais levarem os filhos para a escola dominical e nós participarmos hoje. Depois eu me retornei no ano de 2000, daí que eu citei para o senhor, as mensagens começou a fluir a partir de 2000, né, de 2000. Então, nesse período aí que eu estava desviado da igreja, dos caminhos do Senhor, foi quando eu ingressei, que eu entrei na Polícia Militar, em 1990, né, prestei concurso, passei. E logo um tempo depois, por volta do final de 94, foi quando eu me adoeci, que eu fui para a Junta Médica do Estado, lá eu fiquei por 2 anos, de janeiro de 95 até janeiro de 1997, foi quando eu aposentei, né, por invalidez aos 25 anos de idade. E nesse período aí, mesmo antes de eu voltar para a igreja, no ano de 97, eu ganhei uma Bíblia do meu irmão, o pastor Reginaldo Luiz, que hoje eu congrego com ele. Ele me deu uma Bíblia por volta do final de setembro de 97, e eu li essa Bíblia do dia 2 de outubro até o dia 25 de outubro. O senhor tem boa memória, hein? Com 25 dias eu li a Bíblia todinha, e lá eu acabei de fundamentar a minha fé, né? E depois, no dia 10 de fevereiro de 2000, quando eu estava num culto, a minha esposa me convidou para ir nesse culto, numa mensagem pregada pelo pastor Sebastião Camargo, da cidade de Itapuranga, e lá eu tive a oportunidade de ter um encontro transformador com Jesus. De lá eu me fortifiquei na fé e tenho procurado caminhar na presença de Deus, né? A sua esposa já era evangélica? Ela converteu em 97. Então, apesar de todas as dificuldades, Deus me sustentou até aqui. E lá eu aprendi, a partir de 2000, eu aprendi no trabalho missionário, juntamente com o pastor Sebastião Camargo e o saudoso Vilmar Menezes. A gente teve um tempo de trabalho, um período de adaptação, né? Ele me chamou para trabalhar com ele, ele era missionário do campus de Itapuranga. A gente pôde visitar todas as igrejas na época, parece que era 68 fazendas, aquelas vilas pequenas. Foi uma experiência muito grande, né? Então, nesse tempo, eu aproveitei para ler a Bíblia mais. Teve anos que eu li a Bíblia por 3 vezes, e também me aprofundei, estudar, conhecer a Deus mais de perto, através da palavra, do conhecimento também. Porque você precisa ler a Bíblia, mas também precisa de outro conhecimento, livros interessantes, escritores interessantes que nos ajudam muito. E depois eu tive a oportunidade de gravar um CD, né? E me inventei a ser cantor, né? Graças a Deus. E me ajudou muito esse período também. 2001, 2002, 2003, 2004. E quando foi em 2004 eu mudei para a cidade de Mozarlândia, lá que eu cresci no ministério, juntamente com o pastor João Varão, né? Que me levou a auxiliar, depois... lá a gente ficava de prova na época, né? Ele deu uma prova tão grande que de auxiliar eu fui, ele me ordenou direto a presbítero, não fui diácono. E depois de lá ele me indicou para evangelista. Foi uma prova, mas foi aprovado, né? Foi aprovado. E em 2008 eu mudei para Goiânia, e já vim com indicação de evangelista para Goiânia, né? Fiquei um tempo em Goiânia, inclusive nós até trabalhamos junto à época, né? Vendendo Bíblia, né? Depois, em 2012... Bíblia, CD, né? Naquela época tinha os CDs ainda. Depois eu mudei para Anápolis, em 2012, e depois, já no final de 2017, Deus me chamou para o ministério de pastorear, né? O pastor Silvio, na época, que me deu a indicação ao pastor Bertier, que era o meu pastor presidente, e ele aceitou a minha indicação, e nós começamos a pastorear, e tivemos uma experiência incrível nessa época, né? Aí, no final do nosso pastoreio, em 2024, que surgiu a ideia de colocar os escritos antigos e os novos, né? E os novos no papel para poder levar a mensagem do Evangelho para as pessoas, que eu tenho certeza que vai edificar muita gente por todo o Brasil, né? Amém. E o sonho de todo escritor é ter o seu livro reconhecido, né? Hoje ele é conhecido, mas precisa ser reconhecido, né? Conhecido, muita gente conhece, mas precisa ser reconhecido. Eu espero em breve, quem sabe aí, ter uma revista do pastor Ronaldo aí na editora Betel. Oh, glória a Deus, hein? Nós devemos sonhar, né, irmãos? E colocar nas mãos do Senhor. E Ele sempre tem o melhor para nós. O Senhor agorinha estava falando para mim que nem sonhava nos melhores sonhos que o Senhor iria ser escritor e iria ter 4 livros. E Deus realizou esse sonho. Antigamente, o Senhor nem sonhava que seria pastor. E um dia, a sua mãe, né? Minha mãe confidenciou comigo, se eu não me falho a memória, acho que foi em 2016. Minha mãe teve um período de sofrimento muito grande, ela já sentindo que ia partir, né? No final de 2016, e ela me chamou um dia
conversando em particular comigo, diz: meu filho, para com esse negócio de vender Bíblia, de trabalhar, de viajar, porque Deus te chamou para ser pastor. Então eu imaginei que minha mãe não estava bem de saúde, né? Não estava bem de saúde, ela não estava, mas eu imaginei que a mente também não estava boa, né? Mas eu resolvi atender o convite dela e parei no final de 2016, né? E quando foi no início de 2018, concretizou esse sonho dela. Ela não viu esse sonho, né? Porque ela faleceu no meio de 2017. Mas aí a trajetória só veio crescendo, né? Deus nos levantando, nos mostrando novos horizontes. E agora recente, quando nós já citamos que 2 livros nós já falamos, né? Pérolas da Palavra, Onde Está Deus. E o terceiro livro que foi esse aqui, ó. Fonte da Palavra. Fonte da Palavra. Aqui eu já tenho uma abrangência maior. Aqui eu abordei temas bem mais atuais, que eu falei sobre depressão, sobre ansiedade, a prevenção ao suicídio, as mensagens mais difíceis que eu achei de colocar no papel foi essas mensagens, porque elas praticamente não são faladas nas igrejas. Não dá muito ibope falar sobre isso. Mas são assuntos que eles estão patentes no nosso meio, né? Nós temos irmãos pessoas que chegaram ao ponto de querer tirar a própria vida. E o suicídio não é a solução para nenhum problema que a pessoa esteja passando. A solução é Deus. E nós, como seres humanos, pastor Ronaldo, estamos sujeitos a isso, né? Muitas vezes, talvez nós espelhamos em certa pessoa que está sorrindo e tal. Hoje as redes sociais têm muito isso. Trazer a capa da pessoa, né? O que a pessoa está transmitindo ali, mas do lado de fora. E muitas vezes não conhecemos o lado interno da pessoa. E a palavra do Senhor, ela fala que ela mesma é o divisor ali, né? Entre medula, entre espírito. E o Senhor pegou isso como referência nesse livro do Senhor, para alcançar vidas que muitas vezes estão depressivas, estão pensando em suicídio dentro de um quarto, mas a palavra do Senhor, através de seu livro, alcança essas pessoas para poder trazer novamente elas à vida, né? Eu já tenho visto, né, e ouvido testemunhos de pessoas que já leram os meus livros, né, e foram edificadas, a vida mudada, transformada. E agora recente nós lançamos o Esperança, Superação e Restauração. Aqui eu abordei esses temas específicos, né? Temas específicos que são bem interessantes, que vai falar desde a crise existencial, fala da inveja, fala da culpa, fala da depressão, fala da prevenção ao suicídio, fala do perdão, fala da verdadeira felicidade autêntica que só se encontra em Deus. Então é um livro muito interessante, todos eles são interessantes, né? Mas cada um você vai melhorando a escrita, vai tendo nova experiência e vai melhorando. Então esse quarto livro, Esperança, Superação e Restauração, Deus me deu a graça de colocar muita coisa interessante que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para ajudar as pessoas a se levantar, a se reerguer, a se fortalecer. Porque tudo na vida, Valdemar, depende da graça de Deus. A graça de Deus nos alcança, ela nos levanta, nos fortalece. É só a graça de Deus para nos fazer vencedor e nos colocar de pé a cada dia, né? Cada dia. Então, como eu falei para o senhor, então, assim, a minha trajetória não é uma trajetória fácil, é uma trajetória difícil. Mas nem por isso você viver triste ou desanimado ou tentando não querer caminhar. Sempre caminhando, sempre para frente, porque eu tenho certeza que o amanhã será melhor do que hoje. Glória a Deus, aleluia. Essas palavras assim nos motivam, nos edificam, né? Como nós estávamos falando sobre os propósitos, né? Hoje Deus desenhou um propósito para o senhor que está bem real, né? Que o senhor nunca imaginaria ser um escritor, ter 4 livros, e acredito que não para por aí, né, pastor Ronaldo? Não, já tenho outros escritos já. Já confeccionei muitos outros escritos, muitos outros títulos, né? Eu abordo temas específicos como a oração, o perdão, né? Tem sobre família. Recentemente agora eu terminei de escrever um livro chamado Vencedores, onde eu cito todas as experiências que eu vivi ao tempo de cristão convertido a partir de 2000 e também as experiências pelas igrejas por onde eu passei. Eu tenho um caso recente agora, a última igreja que eu assumi, eu estava passando por um período muito difícil da minha vida, acabar de fazer a última cirurgia que eu tinha feito e assumi uma experiência que eu nunca tinha assumido. O pastor dessa igreja tinha acabado de falecer.
né? Então eu quase morrendo, né? Sentindo dificuldade tremenda, recuperando de uma cirurgia. Eu chego na igreja para assumir a igreja, o pastor me fez o convite para assumir essa igreja, o pastor tinha acabado de falecer, tinha menos de um mês. E a primeira experiência que eu tive nessa igreja, eu estar com um problema, vivenciar isso na igreja, estar com um problema, o pastor tinha acabado de falecer, e de repente eu me deparo com uma irmã que chega em mim e fala: pastor, eu estou vivendo uma fase terminal da minha vida, estou com câncer terminal, o médico falou que eu vou ver talvez aí no máximo um mês. Então foi uma coisa que me marcou muito, porque ela falou assim: olha, pastor, mas pelo menos eu vou viver feliz, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou vir para a igreja, não vou faltar nenhum culto. E por incrível que pareça, Wandomar, ela que tinha apenas 15 dias de vida, está viva até hoje. Olha! Eu parei de pastorear essa igreja tem um ano, né? Tem um ano. Ela está viva até hoje, animando muita gente. Deus não curou ela, mas fortaleceu ela, encheu ela de graça, do Espírito Santo, e ela tem levantado muita gente através desse testemunho dela. Pastor Ronaldo, quem dá a última palavra é Deus. Muitas vezes os médicos vêm e nos dão um balde de água fria, quer esfriar a nossa fé. Mas como o senhor contou o testemunho dessa senhora, tinha apenas um mês de vida e já se passaram anos, né? Já se passou 1 ano, 2 anos? Já são 3 anos. 3 anos. Olha o que Deus pode fazer. Meu amigo, eu quero abrir um parêntese aqui agora. Como que nós sempre falamos em nossos vídeos, em nossas gravações. Todo propósito, tudo que você passa na vida tem um propósito. Não deixe a sua fé esmorecer. Levante, não desista, insista. Nós falamos aqui de persistência, persista. Se você tem passado algum momento crítico da sua vida, uma fase conturbada, leia a Bíblia. E nós também orientamos a buscar esses livros. São 4 livros que vão edificar a sua vida. Eu tenho certeza que irá fortalecer a sua fé, como tem fortalecido a fé do pastor Ronaldo e dessa senhora que ele mesmo contou o testemunho aqui. Então, Wandomar, essa última igreja foi uma experiência muito grande. Nós assumimos essa igreja com todas as dificuldades, uma igreja simples, uma igreja humilde. E você sabe que quando um pastor falece, acaba de falecer, a tendência é os irmãos estar dispersos, né? Então nós assumimos uma igreja, com a graça de Deus, uma igreja humilde, e o povo estava todo disperso, a igreja praticamente não tinha nada, estava tudo por construir, não tinha banheiro, não tinha som, os irmãos estavam dispersos, mas nós chegamos lá com determinação, com a graça de Deus, começamos a trabalhar, a igreja cresceu, né? A igreja cresceu, Glória nós a Deus. Conseguimos fazer lá muita coisa, compramos som para a igreja, fizemos banheiro, né? Deixamos o trabalho bem adiantado. E quando decidimos encerrar o trabalho de pastorear e focar no trabalho de escrever os livros e levar a mensagem para a pessoa de outra forma, então o trabalho ficou enraizado, ficou edificado, e essa irmã continua viva até hoje, com a mesma alegria, mesmo doente, né? Tem coisa que a gente não se explica, não consegue entender, né? É só Deus que faz isso na vida da gente. E a gente vê hoje muita gente, às vezes, morrendo, não tendo nenhum problema de saúde. Porque eu sempre falo, o importante, você tem que ter o corpo sadio, precisa estar com o corpo sadio, mas o mais importante é você estar com a mente sadia. Verdade. E essa mente, ela só vai ficar sadia quando você preenchê-la com as coisas de Deus. Quando você começar a pensar, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, nas coisas do alto, lá do céu. Aí você vai preencher, não é que você vai esquecer os problemas, eles não vão deixar de existir, mas você vai pensar menos nele, vai pensar mais no céu, vai focar mais em Deus. E aí você vai ser fortalecido, você vai ser agraciado, você vai poder continuar a viver uma vida alegre, mesmo enfrentando dificuldades. E o milagre pode vir a qualquer hora. Deus é um Deus de milagre, assim eu creio, assim eu vivo. Ele pode nos restaurar fisicamente, né, a qualquer momento. Glória a Deus. Eu lembro de ler um livro, pastor Ronaldo, da Kathryn Kuhlman, a autobiografia dela. Ela morreu com 70 e poucos anos. Deus usou ela grandemente para orar por pessoas enfermas e várias pessoas foram curadas. Mas ela já chegou ali quase que no fim da sua vida, com 60 e poucos anos, ela se adoeceu com problema cardíaco e ela já tinha orado por várias pessoas que tinham sido curadas por problemas cardíacos. E aí um dia chegou uma pessoa nela e falou: Kathryn,
Por que Deus não te cura do problema seu no coração, sendo que você já orou com esse problema que você tem aí, você já orou e a outra pessoa foi curada? Ela simplesmente respondeu, não sei, é o propósito do Senhor, e eu estou aqui para servir o propósito do Senhor. E eu vejo isso na vida do Senhor também, pastor Ronaldo. Assim, eu vou me abrir aqui mais um pouquinho sobre o seu testemunho, né? O Senhor passa dores diariamente. O Senhor já chegou a colocar aparelhos nas costas, até lombar eles, né? Para que amenizasse. Foi uma tentativa que os médicos tiveram para amenizar essa dor do Senhor. E amenizou muito pouco, né? A porcentagem bem baixa. E as dores continuam. E nós sabemos que com dor nós não dormimos bem. Muitas vezes, como não dormimos bem, ficamos estressados, ficamos com a fé abalada. Mas o Senhor não transparece isso. O Senhor é uma pessoa que está sempre alegre, que joga a tristeza para lá, né? E tem motivado outras pessoas, como o Senhor escreveu aqui no livro. Então eu vejo o propósito do Senhor, e muitas vezes nós não vamos conseguir explicar o propósito que Deus tem na nossa vida por aquilo que nós temos passado, né, pastor Ronaldo? Não tem coisa, não tem explicação. É só para os nossos telespectadores ficar ligados. Hoje eu convivo com a nefropatia por IgA. É uma doença que não tem cura, é uma doença incurável dos rins. Eu tenho que tomar 6 tipos de medicamentos, fazer exame de 3 em 3 meses. Eu convivo com a polineuropatia, que é uma dor insuportável. Outra doença, parece que é neuralgia do nervo pudendo. É uma coisa terrível, né? Também tem outras doenças mais. Eu vou contar que não vai ficar o dia todo só falando das doenças, né? Mas eu não quero me atentar a isso. Eu quero me atentar naquilo que Deus tem me sustentado, tem me segurado, e deixar para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que Deus nos sustenta, que Deus nos levanta, que Deus nos fortalece, que Deus nos orienta, que Deus nos direciona, que Deus nos guia, que Deus nos fortalece, mesmo com as dificuldades. E as dificuldades, elas podem ser superadas, e quando você menos imaginar que não, ela desaparece, some. E o mais importante de tudo isso é nós não esquecermos que temos uma alma e que ela precisa ter um encontro com Jesus um dia. Nós vamos estar com Ele no céu de glória eternamente. É lá que eu quero estar, é lá que eu quero chegar. O nosso propósito é o céu, né, pastor Ronaldo? E isso nós queremos repassar para vocês também, nossos amigos e nossos irmãos, né? Estamos chegando aqui ao final dessa entrevista, desse bate-papo muito proveitoso. Eu tenho certeza que falou no meu coração, falou no seu coração também. E se você está passando por qualquer dificuldade, problema, que você acha que não tem solução, primeiramente eu te digo, ore, leia a palavra do Senhor. E para complementar, eu te oriento a você comprar pelo menos um desses 4 livros, ou quem sabe os 4. Eu tenho certeza que irá edificar a sua fé. Vai estar abençoando o ministério do pastor Ronaldo, que hoje ele não está pastoreando, mas está integralmente escrevendo os livros. Ele também é pregador, né, pastor Ronaldo? Tem ministrado a palavra do Senhor aí em várias cidades. Graças a Deus, pastor Wandamar. Deus tem nos levantado aí para ser voz ativa, proativa do Evangelho. Juntamente com a minha esposa, a missionária Cláudia Cristina, que é cantora, né? Canta muito bem. Canta muito cheia da lindo, graça, abençoada, de Deus. unção. Nós temos recebido muitos convites para ministrar nas igrejas. E levar o nosso trabalho, a nossa experiência, o nosso testemunho para edificar pessoas. Estamos aí projetando para 2026, que é o ano que nós entramos nele agora, novos lançamentos, né? Talvez uns 3 ou 4 lançamentos no ano de 2026, que eu tenho certeza que são trabalhos edificantes, que vai poder ajudar muitas pessoas para a glória de Deus. O objetivo nosso é glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, você que é pastor, líder de igreja, eu te convido a convidar o pastor Ronaldo. Ele já está com as agendas abertas, né, pastor Ronaldo? Aberta. A sua esposa, que é cantora, a pastora Cláudia. Nós conhecemos ela mais como Claudinha, né? Nossa amiga também, junto com o nosso amigo pastor Ronaldo.
e esse casal estará abençoando a vida de vocês, tá? Com a palavra, com o louvor. Então vocês que vão marcar uma festividade, eles vão estar levando os livros deles também. Talvez você que seja líder aí queira presentear, ou você que queira presentear para o seu amigo ou familiar, qual que é a maneira de adquirir esses livros, ou de entrar em contato para agendar aí com o pastor Ronaldo e com a pastora Cláudia? Pastor Wandomar, nós estamos em busca de uma editora para publicar os nossos livros. Por enquanto nós somos um autor independente. Você pode encontrar os livros do pastor Ronaldo no telefone, depois vai ficar na legenda, Sim, né? vamos deixar aqui embaixo. 62, esse telefone tanto para você adquirir o livro, como para a agenda, 62 99164 9152. E também você encontra o pastor Ronaldo Luiz no @pastor Ronaldo Luiz, lá no Instagram, e também no Facebook, Ronaldo Luiz da Silva. E você também encontra o pastor Ronaldo Luiz lá no canal do YouTube, né? Graças a Deus temos um canal lá que está crescendo, hoje está com quase 20 mil inscritos, que é o RL Conectados Oficial. Vamos deixar aqui também na também descrição. Na descrição do vídeo, né? E no mais, se você quiser conhecer mais de perto o testemunho do pastor Ronaldo, é só fazer o convite. Nós vai na sua igreja, ministra, prega a palavra de Deus, né? Prega a palavra de Deus, fala do amor de Jesus, dá o testemunho e Deus nos edifica, nos fortalece no nome de Jesus. Com certeza. Meus amigos, meus irmãos, eu quero insistir novamente com vocês para se inscreverem em nossos canais. Tem o meu canal aqui, é só vocês se inscreverem. Vai ter o canal do pastor Ronaldo Luiz também, que vocês podem clicar e se inscrever lá, segui-lo, né? E pedimos também que vocês deem um like neste vídeo, compartilhe, sejam bênção na vida de outras pessoas também. Pastor Ronaldo Luiz, meu amigo, Deus te abençoe, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente por esta oportunidade que o Senhor nos deu, esse privilégio. Eu estou sendo honrado com a sua presença aqui e que Deus continue te abençoando mais e mais. E eu quero deixar para os nossos telespectadores, Wandomar, leia o livro do pastor Ronaldo Luiz, os livros, né? E outra coisa importante que eu quero deixar para você, telespectador, leia a Bíblia, a palavra de Deus. Eu já li ela quase 20 vezes. E esse ano eu comecei a ler de novo, né? Quero terminar antes do meio do ano, se Deus quiser, a leitura de toda a Bíblia no ano de 2026. Então leia a Bíblia. E você que é cristão e também que não é cristão, vá a uma igreja que tem escola bíblica dominical para você aprender, conhecer mais a palavra de Deus mais de perto. E não esqueça também de participar dos cultos de ensino, que são importantes, né? Importante para todos nós. Então você lendo a Bíblia, você participando dos cultos de ensino, você participando da escola bíblica dominical nas igrejas, você vai ter uma base sólida, né? Como Jesus ensinou lá em Mateus. Edifica a tua casa sobre a rocha, ou seja, sobre o fundamento da palavra de Deus, que é Cristo. Verdade. Ótimo conselho. Ótimos conselhos, na realidade, né? Meus irmãos e amigos, nós ficamos por aqui. Te agradecemos. Tem outros vídeos que vocês podem acessar também em nossos canais e para serem abençoados. Deus abençoe mais uma vez. Fique com Deus em nome de Jesus. Obrigado. Até mais. Deus abençoe. Um abraço a todos. Amém.